Rodrigo, 8h05. Em respeito aos presentes, vamos começar, né? Vamos lá. Bom, pessoal, senhoras e senhores aí, boa noite. Muito obrigado por vocês estarem participando. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro webinar. Meu nome é Rodrigo Aires, eu sou o diretor comercial da Bompet Bontel. E hoje a gente vai falar um pouco das nossas soluções e como elas podem ajudar vocês aí, engenheiros, arquitetos, projetistas e instaladores. Tá? A gente, nessa primeira sessão, a gente vai deixar mudo e vai pedir para que vocês procurem deixar aí, mutado, né? como se fala agora, né? O áudio de vocês para que a gente consiga ir até o vídeo, também para que a gente consiga ter uma conexão mais estabilizada para que os nossos dois palestrantes possam estar falando. Nessa primeira parte, quem vai estar falando, fazendo uma breve explanação da nossa empresa, o nosso diretor-presidente, nosso CEO, Péricles Matos, tá? Nossas soluções europeias. E na segunda parte, o nosso diretor de engenharia, Guilherme Otto, vai fazer uma explanação detalhada de como as medidas compensatórias em edificações existentes podem auxiliá-los aí nos seus projetos. Na terceira parte, a gente está deixando aí 20 minutos, meia hora, para perguntas e respostas. Tá? E aí eu peço, por favor, para que vocês escrevam todas as perguntas, mesmo que aí ao longo da dinâmica a gente consiga eventualmente até fazer questões aí de áudio, permitir que a gente consiga falar, mas que a gente vá colocando, procurando ordenar isso dentro do chat para que a gente, eventualmente, alguma coisa que fique sem resposta, a gente possa fazer uma conexão com vocês depois via e-mail ou WhatsApp. Então, sejam todos bem-vindos. Péricles, por favor, a palavra está com você. Rodrigo, muito obrigado. Quero desejar boas-vindas a todos os presentes. Uma boa noite a todos. É uma satisfação e honra ter alguns presentes aqui, todos vocês, no nosso primeiro webinar. A ideia é a gente fazer uma série de webinars. Esse primeiro é brilhantemente conduzido aí pelo Rodrigo. E, para quem não conhece ainda a Bompet e a Bontel, vou fazer aqui uma breve apresentação. A Bompet é uma empresa de origem japonesa, né, que, após 15 anos de pesquisa de um cientista, desenvolveu um líquido extintor à base de água e denominou de Bompet. Então, é uma empresa de origem japonesa, isso foi em 1953, então estamos próximos aí já de 70 anos de existência, e coincidiu com a primeira edição, né, dos estudos da NFPA 18, né, que datou de 1951. Então, o princípio da história da Bompet quase que coincidiu com o início dos estudos da NFPA 18. Em 1999, um grupo de empresários eslovenos adquiriu o direito, junto aos japoneses, de construir uma fábrica e comercializar o agente extintor Bompet com exclusividade para a Europa e para as Américas. Então, já há mais de 20 anos, né, a Bompet Systems, sediada na Eslovênia, desenvolve soluções inovadoras para combate a incêndio, utilizando esse agente extintor, que é um agente extintor à base de água, um agente químico úmido, e vem dando, já ao longo desses 20 anos, apresentando seus produtos já para mais de 40 países. Né? Em 2008, a Bontel surgiu. Então, a Bontel, na verdade, era a Bompet Rússia, então ela virou uma spin-off, né, como se diz no jargão de tecnologia, virou uma empresa nascente a partir da Bompet Eslovênia, e aí surgiu a Bontel. E a Bontel, na verdade, ela, utilizando do líquido do agente químico Bompet, ela desenvolveu novos produtos, novos equipamentos inovadores de combate a incêndio,
aumentando assim o portfólio de soluções da Bompet. Então, utilizando dessa expertise inicial da Bompet, a Bontel se caracteriza por uma empresa ser extremamente tecnológica no desenvolvimento de soluções inovadoras. Em 2014, iniciou-se a história da Bompet Systems aqui no Brasil. Então, nós já estamos com 7 anos de operação e, diferentemente, né, do que vem acontecendo na Europa, onde as soluções na Europa, no Oriente Médio, enfim, onde as soluções são largamente utilizadas, aqui a gente tem uma série de empecilhos que a gente vem vencendo com muito trabalho e humildade, buscando sempre estar próximos às autoridades regulamentares, certificadoras e normativas. E, por intermédio nosso, né, hoje o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, CB24, abriu um comitê de estudo para justamente criar a norma, né, de agentes aditivos à água, onde vai se encaixar o agente químico úmido. Então, a gente vem nessa busca por normatizar também esse tipo de agente extintor aqui no Brasil. Como eu disse, as soluções da Bompet e da Bontel estão em mais de 40 países, né, notadamente na Europa, no Oriente Médio, no leste europeu, no Ocidente também europeu. E, a partir de 2014, começou esse movimento nas Américas, né? Então, hoje a gente já está aqui há 7 anos no Brasil, já temos operação no Chile, também no Peru, no México. Então, é uma solução que vem se ocidentalizando ao longo desses últimos anos. É importante ressaltar que é um produto que está em conformidade com a ISO 7165, por exemplo, com a EN 37 e com a NFPA 18. Né? Essas normas são as normas principais que nós estamos em conformidade, e depois a gente pode falar um pouquinho mais do alcance, da atuação, né, desse agente químico úmido que atua, é adequado para combater fogos de classe A, classe B, classe C e classe K, né, que também está sendo regulamentado agora, recentemente, também pelo CB24. Então, são novidades, né, que a ISO 7165 trouxe, né, ou seja, um agente extintor à base d'água poder ser utilizado também em equipamentos energizados. Então, é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês. É uma satisfação e honra tê-los aqui conosco. E eu devolvo aí a palavra para o Rodrigo. Eu só gostaria de te pedir, Péricles, para que você... eu passei o comando para você, porque eu quis passar os slides aqui, eu não consegui, não sei se é porque eu estou com o chat aberto. Se você quiser, só para mostrar um pouco do que você falou, fica à vontade. E eu passo a bola para o Guilherme, que é o nosso engenheiro, nosso diretor de engenharia, que vai estar falando hoje das medidas compensatórias em edificações existentes. Por favor, Guilherme. Boa noite. Reforço aí os votos de agradecimento feitos pelo Rodrigo e pelo Péricles. Esse primeiro webinar aí foi pensado com a intenção de poder compartilhar com vocês um pouco da experiência que nós tivemos aí ao longo desses anos, alguns êxitos que nós tivemos e, principalmente, traçar uma relação do que a legislação traz de regras e possibilidades e apresentar as soluções Bompet, onde elas se encaixam e como elas podem auxiliar vocês aí nos projetos, né, nas soluções de proteção contra incêndio dos estabelecimentos que vocês estiverem desenvolvendo, né, e até mesmo no processo de regularização, né, de imóveis junto ao Corpo de Bombeiros. Rodrigo ou o Péricles consegue avançar nos slides aí para a gente iniciar a apresentação? Só um instantinho, Guilherme, que eu também estou tendo um pouco de dificuldade aqui. São coisas do primeiro webinar, viu, gente? A gente espera que no segundo a gente consiga tratar disso Pronto. De uma forma... Vamos lá. Opa! Vamos mais um ali.
Então, aí a sessão em que o Périx demonstrou ali a questão da história da Bompet, como o produto surgiu, né, e a disseminação dele ao longo dos mais de 40 países aí pelo mundo. Então, passando aí para a sessão que vai tratar exatamente das questões de legislação e a aplicação dos produtos, a gente preparou esse webinar, nesse primeiro webinar, a intenção é falar basicamente sobre medidas compensatórias, porque é uma realidade da grande maioria das edificações, aí não é uma particularidade de um estado, mas sim a nível nacional isso ocorre, é porque nós temos aí um país de extensão continental que tem aí diversas legislações, né? Os estados, não existe uma unificação de legislação no Brasil, apesar de que está se construindo isso, né? Mas ainda vai existir, no meu ponto de vista, existe algum tempo ainda para que isso possa ocorrer, né? Principalmente em função da particularidade de cada estado, né? Existem aí os regionalismos legais também, que dificultam um pouco esse processo. Mas uma questão que é bastante comum em todos os estados, né, e isso é provocado em função do avanço da legislação. A legislação, ela sofre, eu costumo dizer que sofre melhorias contínuas, né, apesar de por vezes levar mais tempo do que nós gostaríamos ou que a gente entenda que seja o mais adequado, mas existem pesquisas, existem dados estatísticos que são levados em consideração para promover a melhoria, o avanço da legislação. E com isso, a gente tem naturalmente questões que eram, algum tempo atrás, definidas como suficientes do ponto de vista de segurança contra incêndio, e hoje podem não ser mais suficientes e podem existir critérios novos, né, regras novas, que precisam ser alcançadas dentro de cada edificação, dadas suas particularidades aí. E aí uma questão que chama atenção para esse aspecto legal é que, independentemente da existência de diferenças entre as legislações, todas elas têm, existiu o zelo de deixar uma parte da legislação ou um regulamento, como uma instrução técnica, uma instrução normativa, uma resolução técnica, elas têm diferentes nomes, né, nos estados, mas existe normalmente uma seção de cada regulamento que trata de imóveis existentes, né? Então, ele traz alguns aspectos normativos, algumas condições diferentes, porque é entendido pelo Poder Legislativo, obviamente, que a legislação avança naturalmente em função disso que eu comentei, de estudos, dados estatísticos que mostram, até o próprio avanço tecnológico mostra melhorias possíveis e necessárias. Mas as edificações, elas foram eventualmente constituídas com base numa legislação que tinha critérios diferentes, às vezes menos rigorosos dos que os que são aplicados hoje em dia. E aí surge essa necessidade de fazer algumas considerações, deixar algumas portas abertas para que os imóveis já existentes também possam ser regularizados e possam principalmente ter a promoção da segurança contra incêndio efetiva, sem necessariamente esbarrar na questão burocrática, que é o atendimento integral às legislações vigentes, às normas, né? E daí é o momento em que surge, a grande maioria das legislações trata com a mesma nomenclatura, as inviabilidades técnicas, né? A gente tem, por vezes, inviabilidades relacionadas a diferentes medidas de segurança contra incêndio, como hidrantes, sistemas de chuveiros automáticos, algumas medidas de compartimentação e outras mais avançadas que são mais recentes na nossa legislação brasileira, aí, como controle de materiais de acabamento, segurança estrutural contra incêndio. Então, a gente tem possibilidades de, mediante uma situação adversa, né, mediante a constatação por parte do profissional que está conduzindo aí um projeto de segurança contra incêndio, de que se aplica uma inviabilidade ao atendimento a alguma regra, a gente tem a possibilidade de, fundamentando tecnicamente essa inviabilidade, sugerir uma medida compensatória, né? Então, não deixamos de atender a um critério normativo, não deixamos de atender a uma regra ou a promover a segurança contra incêndio numa edificação, mas aí, em alguns momentos, não consegue se aplicar integralmente aquela medida tradicionalmente exigida pela legislação e a gente pode incorporar ao edifício uma solução alternativa, né? Então,
ao longo desses anos aí com a Bompet, a participação em alguns processos de regularização, a gente identificou algumas situações de inviabilidade técnica que puderam ser atendidas satisfatoriamente com as soluções Bompet e Bontel. O exemplo mais recente disso é uma unidade hoteleira da rede Ibis, aqui em Porto Alegre, por exemplo, que o imóvel iniciou a construção ali em 2010, 2011, por questões aí legais aí de regularização do processo de aprovação na prefeitura, a obra ficou paralisada por alguns anos e foi retomada agora há 1 ano e meio atrás. E aí o processo teve que iniciar novamente em termos de aprovação, e nós tínhamos uma legislação toda nova já, em função do que ocorreu na KIS, aqui no Rio Grande do Sul, todos observaram aí ao longo do tempo, que no Rio Grande do Sul nós tivemos uma mudança muito significativa na legislação a partir de 2013. Então, muitos critérios foram revisados, novas normas foram adotadas para o dimensionamento e execução do sistema de combate a incêndio, né? E entre eles envolve aí o sistema de chuveiros automáticos, por exemplo, e essa edificação em particular, ela apresentou essa particularidade, né? Essa questão envolvendo o sistema de chuveiro automático. A norma aplicada na época da construção inicial estabelecia critérios de dimensionamento muito diferentes do que é estabelecido hoje. Somado a isso, nós tivemos aí alguns impasses estruturais que impediram a execução do sistema de sprinkler adequado ao regulamento vigente. E aí as soluções, um deles, por exemplo, é que o prédio é dotado de lajes protendidas, né? E aí nós não podíamos fazer perfurações para passagem de novas tubulações. E aí a solução Bompet se mostrou muito adequada, porque áreas sensíveis como subestação, geradores, data centers puderam ser atendidos com a solução Bompet sem prejuízo ao sistema automático de combate a incêndio, que é a rede de sprinkler, né? Então nós temos aí uma solução, uma medida de segurança contra incêndio tradicional que é exigida pela legislação no estado, que é a rede de chuveiros automáticos, se deparou aí ao longo do processo com uma inviabilidade técnica relacionada ao dimensionamento hidráulico e a questões estruturais que foram apresentadas pelo próprio imóvel, e a solução compensatória foi baseada no princípio de funcionamento das medidas das soluções que a Bompet e Bontel apresenta, que é um princípio exatamente igual ao do sistema de chuveiros automáticos. Existe um agente extintor e ele é acionado automaticamente a partir de um chuveiro que é acoplado ao cilindro. Então, a solução foi devidamente aprovada junto ao Corpo de Bombeiros. Hoje o imóvel está licenciado, prestes a finalizar obras e vai entrar em operação, né? Então, o que a gente traz com essa questão, isso é um exemplo que serve para ilustrar aí que as soluções Bompet podem suprir a necessidade dos mais diversos projetos, é que nós temos aí questões que inevitavelmente são inviabilidades. Os prédios existentes não conseguem acompanhar, como eu já falei, essa mudança legislativa ao mesmo passo que ela ocorre, a mesma velocidade, né? E as soluções Bompet se apresentam muito, muito versáteis, né? E podem ser aplicadas nas mais diversas situações. Depois a gente tem, se vocês puderem passar o próximo slide. A intenção desse slide é apresentar, como eu já vim falando, as qualidades, né, algumas características das soluções Bompet que vão de encontro ao que eu mencionei a respeito da possibilidade delas se enquadrarem como medidas compensatórias satisfatórias, né? Nós temos aí a certificação, que o Périx já comentou. O produto, quando surgiu, coincidiu com a data de início ali da NFPA 18. Então, eles têm a certificação por essa norma, por normas internacionais e europeias, né? Então, é um produto que foi validado nos mais rigorosos critérios, né, de avaliação de eficiência, né? A atuação em 4 classes é fundamental para esse tipo de avaliação, porque isso abre uma possibilidade de aplicação enorme. Além da cobertura dessas 4 classes, nós temos aí outras características, que é não conduzir eletricidade, ser atóxico, né? Então, a gente não realmente fica... são pouquíssimas as situações onde a aplicação dessa solução
ela representa algum risco ou ela representa alguma inadequação, né? Diferente de outras situações que nós podemos nos deparar ao longo da regularização de alguns imóveis, que é a aplicação de soluções com agente extintor à base d'água, por exemplo, ser inadequada em ambientes onde o risco predominante é classe C, que são equipamentos energizados. Essa preocupação ela não precisa existir quando a gente pensa em aplicar uma solução BOMPET ou BONTEL, por causa dessa característica que eu mencionei. Então, ela serve para aplicação em quase que todas as situações possíveis que podem se apresentar, né? A certificação, como eu falei, a marcação CE para comercialização e distribuição a partir dos laboratórios europeus. As soluções BONTEL, aí vem um diferencial que eu julgo como um dos mais importantes dessa explanação, que é a possibilidade de integração com sistemas de detecção e alarme de incêndio. As soluções BONTEL têm isso através de módulos de contato seco, que vão monitorar o funcionamento desses equipamentos. Então, para quaisquer tipo de sistema de alarme de incêndio, aí não existe a necessidade de uma compatibilidade, pois como o funcionamento é por meio de um contato seco, né, quem está familiarizado um pouco com essa questão de projetos de sistema de alarme de incêndio vai compreender. O acionamento de um sistema, de um produto da BONTEL que tenha essa integração com o alarme de incêndio vai promover um acionamento na central. E através desse endereçamento vai haver um reconhecimento do sinistro ocorrido. Então, além de promover a efetiva segurança, aplicando um agente extintor eficiente e a multiclasse, né, na área de risco, ainda existe uma possibilidade de monitoramento para aquelas áreas que a gente tem ditas como remotas, que é depósitos, subestações, áreas que não têm a vigilância permanente ou circulação permanente de pessoas, né? Então, esse diferencial é um dos principais, no meu ponto de vista. E nós temos aí depois a versatilidade e a simplicidade, né, na instalação. Como são normalmente soluções autônomas e automáticas, a gente se desprende, vamos dizer assim, daquela necessidade de grandes redes de tubulação interligadas a um conjunto de bombas, interligadas a um conjunto de reservatórios, porque cada solução é o seu reservatório, é o seu sistema operante como um todo. E aí a gente, traçando novamente um paralelo com o sistema de sprinkler, dessa solução que eu comentei, que eu usei como exemplo aí do IBIS, diferentemente do que acontece numa situação com chuveiros automáticos tradicionais, que se ocorrerem ao longo da vida útil da edificação mudanças de layout, por exemplo, e isso obviamente afeta diretamente a instalação de chuveiro automático, e a mobilização, a adequação disso é um pouco mais difícil, envolve muitas vezes a desmontagem de rede, despressurização, drenagem. Com as soluções BOMP de BONTEL isso não ocorre, porque como elas são autônomas, tu consegue fazer a realocação delas de maneira muito simples. Elas são simplesmente fixadas numa estrutura por meio de parafusos, chumbadores, enfim, e isso promove uma versatilidade muito grande, né? Até mesmo para não se tratando apenas de uma adequação no mesmo imóvel. Se a gente pensar em uma empresa que mude de locação, que mude de endereço, ela consegue levar a sua solução consigo para qualquer lugar, né? E a simplicidade de instalação, como eu comentei, em função de serem autônomos, a instalação é muito simples, né? É claro que quando a gente trata da solução BONTEL que tem integração com um alarme, aí já existe uma necessidade de uma especialização um pouco maior do instalador para fazer esse processo de integração, processo de endereçamento e comunicação com os equipamentos de alarme de incêndio, né? Então, eu posso citar alguns outros exemplos ocorridos, né, que são também nessa mesma linha de raciocínio. Nós tivemos aí um outro case aqui, é o prédio sede do Ministério da Economia, aqui também no Rio Grande do Sul, na capital, e eles tiveram ao longo do tempo a necessidade de fazer alguns acréscimos de área no imóvel e acabaram surgiu uma exigência de sistema de chuveiros automáticos. Porém, o imóvel, em função da data de construção,
tinha algum critério de dimensionamento da estrutura que não comportava o acréscimo de peso que o sistema de chuveiro automáticos acarretaria, por exemplo. Né? E, então, além de que eles têm vários órgãos lá dentro que distribuem ao longo dos pavimentos arquivos, né? E aquilo já é uma concentração de carga considerável. Então, durante o processo, nós estudamos a apresentação como medida compensatória das soluções BOMPET em áreas críticas, onde a gente tem normalmente maior carga de incêndio, que são os arquivos, por exemplo, casas de máquina, no subsolo, onde é um ambiente que tu tem pouca ventilação e a ocorrência do incêndio pode agravar até a condição estrutural do prédio. Então, isso também foi apresentado como compensação, foi validado junto ao Corpo de Bombeiros. Hoje o imóvel está aprovado com essa solução e não precisou fazer a implantação de um sistema completo de chuveiros automáticos. Né? Agora, aqui nos outros slides que o Rodrigo passou, a gente tem aí a apresentação, só a ilustração de alguns sistemas, né, da Bompet Bontel. Como vocês podem ver, como eu comentei, eles são equipamentos automáticos e autônomos, né, porque eles têm acoplado ali a ponta do cilindro um chuveiro automático, que pode ter a mesma variação de faixa de temperatura que é o usual no sistema de sprinkler, por exemplo. As variações são as mais diversas, de 68, 79, 93, 111 graus. Então, dependendo do ambiente, qual uso é dado ao ambiente, se são ambientes com máquinas, por exemplo, que tem uma temperatura normalmente mais elevada, existe uma solução que vai atender aquele critério, né? E os equipamentos que possuem esse módulo acoplado, aí, que vocês estão vendo da foto central, que tem equipamentos que promovem a comunicação com o sistema de alarme de incêndio, né? Atendendo àquela necessidade de um monitoramento que eu havia comentado. Eu acho que tem a questão da qualidade dos produtos também de fabricação europeia. Todos têm, o Périx depois vai poder contribuir um pouco mais aí a respeito dessas certificações também. Os equipamentos são fabricados todos com certificação UL, né? O chuveiro automático que é utilizado no equipamento também possui essa certificação. Então, essa preocupação em termos de atendimento a critérios de certificação internacional é devidamente sanada também com os produtos Bompet e Bontel. E depois nós temos outras soluções de maior porte, né? Como vocês vão ver na imagem, se a gente precisa ter uma similaridade maior com sistemas automáticos. Pode deixar naquele outro ali, Rodrigo. Naquele próximo ali que você tinha colocado aí. Então, quando se precisa, eventualmente, ter uma familiaridade, ser mais equivalente a um sistema de chuveiros automáticos tradicional, existem essas soluções modulares que podem também promover a segurança contra incêndio através de uma rede de chuveiros. Né? Toda a pressurização do agente é feita a partir daquele módulo que é representado em vermelho ali no canto da foto, e a rede tradicional é a mesma que um sistema de chuveiro automático. Existe as aplicações, por exemplo, disso. A gente falando de imóveis existentes, a gente pode ter um complexo industrial, por exemplo, que tenha diversos prédios e os prédios têm afastamentos significativos entre si, e que tu tenha que distribuir o sistema de chuveiro automático em um prédio que é um pouco mais remoto, um pouco mais afastado. Essa solução se apresenta como uma compensação também muito favorável, para que o projetista ou a empresa não precise prever tubulações ultrapassando vias, às vezes em infraestruturas caras como pipe racks ou até mesmo enterradas, né? A gente sabe que tubulações metálicas, como normalmente são as de sistemas hidráulicos de combate a incêndio, elas sofrem muito quando são enterradas com processo de corrosão. Isso aumenta significativamente o custo de manutenção, mas também aumenta os riscos de ineficiência do sistema, né? Porque se a manutenção não for regular, as inspeções não forem recorrentes e as manutenções preventivas e corretivas não forem regulares, pode se deparar num momento de necessidade com um sistema que não opere adequadamente. Então, essa solução, por exemplo, que está ilustrada na foto, serviria muito adequadamente como uma compensação para um sistema de chuveiros automáticos, né? Tem mais um slide, Rodrigo?
Aí são algumas apresentações só da marca e logo. Eu acho que o Périx pode comentar alguma questão sobre as certificações agora a partir, não? Sim, sim, Guilherme, eu posso comentar. Na verdade, esse slide aqui agora que nós estamos mostrando são referentes aos catálogos, né, do portfólio da Bontel e da Bompet, né? Eles são complementares entre si. Então, os equipamentos da Bompet, eles são, vamos dizer assim, equipamentos de entrada, e os equipamentos da Bontel são equipamentos aí que realmente permitem aí uma variedade de soluções. É importante ressaltar que são equipamentos inovadores, né? Então, como eles são inovadores, muitos deles, né, nem norma existem, né? O que a preocupação tanto de uma como outra empresa é que na fabricação utilizar o material, né, de melhor qualidade. Então, um dos fornecedores da Bompet e da Bontel é justamente um dos maiores fornecedores, maiores fabricantes europeus de sprinkler, né, de bico de sprinkler, que chama-se CPF Industriale, que é uma empresa italiana. Então, que possui dentro da sua linha de sprinkler uma linha certificada FM Global, FM Approval. Então, a gente percebe a preocupação com a qualidade dos fornecedores e dos equipamentos. Então, isso nos traz uma tranquilidade, né? A gente sabe que a questão da certificação ela é muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que as normas elas demandam muito tempo para serem criadas, né? Que é o caso que, por exemplo, a norma brasileira mesmo, que a gente está já na batalha já há pelo menos 2 anos, né? Desde da nossa participação no segundo seminário de inovação tecnológica da Fundabom, né? do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, onde nós estivemos presentes, né, em junho, julho de 2019, onde nós apresentamos lá para um grande público, né, as nossas soluções, e foi a partir dali que a gente iniciou as conversas com as autoridades para a gente começar a pensar em criar uma norma, e aí isso se deu agora em dezembro de 2020. Antes disso, a gente participou efetivamente, né, da nova norma, né, dos extintores portáteis, NBR 15808, onde a gente pôde contribuir um pouco, né, com a questão da classe K, e onde a gente incluiu, né, pelo menos a prescrição, né, do agente químico úmido como um agente extintor à base de água. Então, pela primeira vez, essa norma ainda não está publicada, ela estava em consulta nacional, então já está num processo aí que é aproximadamente 6 meses em consulta nacional, mas pela primeira vez a NBR 15808, onde são mencionados os tipos de agentes extintores, vai constar o agente químico úmido como um agente extintor à base de água. Então vai ser a primeira vez que uma norma brasileira vai prescrever o agente químico úmido como um agente extintor. Então, assim, a preocupação, né, da qualidade, né, também, tanto a Bompet como a Bontel possuem certificações ISO 9001, que atestam, né, a qualidade no processo de fabricação, e sempre buscando, né, dentro do que é possível e do que é razoável, as certificações. Importante ressaltar que na Europa, né, a certificação ela não é vamos dizer assim, não que seja mandatória, né? Ela é importante, a gente sabe disso, mas na Europa usa-se muito a presunção de veracidade, né? Há uma diferença básica, né, aqui para o Brasil, que, por exemplo, o laboratório que faz o teste de capacidade extintora, ele próprio certifica
a capacidade extintora, ou seja, quando ele emite um laudo de conformidade ou de capacidade extintora, ele emite um laudo, né, de certificado de conformidade com a norma europeia. Então, aqui já no Brasil é diferente, né? Na verdade, o laboratório ele só faz o teste, um ensaio, mas a certificação fica a cargo de uma entidade terceira, né, que é um organismo de certificação de produto, um OCP, vinculado ao Inmetro. É importante também ressaltar que apesar dessas diferenças entre as normas europeias e a norma brasileira, nós atendemos integralmente o item 15.9 da portaria 486 do Inmetro, né? Ou seja, os ensaios laboratoriais da Bompet e da Bontel foram realizados por laboratórios acreditados pelo organismo alemão, né? Pelo organismo alemão de acreditação, ou seja, pelo Inmetro alemão. Então, o laboratório, né, que realizou os ensaios dos equipamentos da Bompet e da Bontel é acreditado pelo Inmetro alemão, que faz parte da rede mundial de acreditação, a qual o Inmetro também é signatário. Então, teoricamente, né, o equipamento que está certificado lá na Europa, seguindo essa cadeia de confiança, poderia também estar certificado aqui no Brasil. A gente sabe que o Inmetro também está passando por alguma modificação, um novo marco regulatório está sendo gestado. Então, muito em função também dessa perspectiva do Brasil entrar na OCDE, e aí são as melhores práticas mundiais, as quais os equipamentos da Bompet e da Bontel estão em conformidade. Recentemente... Já nasce em conformidade, né? Pois não, Rodrigo? Fala, não, Guilherme falando. Eu me recordei agora aqui, apesar de que durante a minha fala, acho que eu tratei mais assim de soluções que apresentaram possíveis para compensar medidas tradicionais como chuveiros automáticos, ou até mesmo sistemas de hidrante, mas nós temos alguns detalhes normativos aí que aqui no Sul, por exemplo, são prescritivos. São Paulo também tem uma parte da legislação que trata disso. Outras medidas de segurança contra incêndio também podem ser tratadas como compensadas, vamos dizer, melhor dizendo, com soluções automáticas de combate a incêndio. É fato que os equipamentos Bompet e Bontel, eles têm a finalidade mais voltada ao combate efetivo, à contenção e liquidação e término do incêndio, né? Mas eles também podem promover benfeitorias em outras medidas de proteção contra incêndio. Aqui no Sul, por exemplo, nós temos algumas seções de legislação de segurança contra incêndio para saídas de emergência, por exemplo, onde limites de distância a percorrer são aumentados em função da existência de sistemas automáticos de combate a incêndio, né? Sistemas de detecção de incêndio, por exemplo, e sistemas automáticos de combate a incêndio. Então, existe a possibilidade da aplicação dessa solução como uma compensação também para problemas relacionados a outras medidas, né? Uma outra medida, por exemplo, que também é diretamente beneficiada com a existência de soluções de combate a incêndio automáticas é a segurança estrutural contra incêndio, né? A existência de sistemas desse tipo, seja tradicional, como rede de chuveiro automático, ou na impossibilidade, como já comentamos, uma solução alternativa e inovadora como são os produtos Bompet e Bontel, eles permitem a redução do tempo exigido de resistência ao fogo para a edificação. Isso muitas vezes faz uma diferença gigante no processo de regularização. Para definir, às vezes é mandatório para definir o atendimento ou não de uma edificação frente a uma medida como essa. Então, só queria complementar nesse sentido para que não ficasse, vamos dizer assim, mais direcionado a uma medida exclusiva. É evidente que a similaridade é maior com sistemas de combate a incêndio como hidrantes, sprinkler e extintores, porque as soluções são até nomeadas desse modo, mas elas também podem contribuir em outros aspectos da regularização de uma edificação. Perfeito. Rodrigo, retoma. Muito legal, Guilherme, muito legal, muito obrigado, cara, por complementar a fala do PEC, do Péricles, e eu acho que a gente podia agora
né? Estão faltando 15 minutos para o nosso encerramento. A gente podia abrir aqui um pouco agora para perguntas que eventualmente surjam aí da nossa plateia. E o nosso objetivo principal para colocar aqui para vocês é efetivamente assim o nosso posicionamento enquanto fabricantes, né, já que a gente importa soluções, é prover soluções para as empresas de engenharia, para as empresas projetistas, né? Está mostrando essas soluções para vocês estarem levando isso para os clientes. Esse case que o Guilherme falou no Rio Grande do Sul, tanto no Hotel Ibis quanto no Ministério da Economia, a gente já tem replicado esse case no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então, isso vai acontecer como consequência de um trabalho que vai ser feito exatamente por essas empresas de engenharia. A gente está no processo avançado, eu estou falando com vocês de Brasília, a gente está no processo avançado aqui no Distrito Federal, porque é isso, as empresas de engenharia que são parceiras, que já conhecem a Bompet, que vão passar a oferecer nossas soluções, que vão ser capacitadas aí pela nossa engenharia, na pessoa do Guilherme, elas vão ser aptas a estar levando isso para o Corpo de Bombeiro, mostrando que a necessidade de haver uma medida compensatória, né? Então, nesse primeiro webinar, esse era o nosso foco, né? A gente vai fazer outros webinários, trazendo aqui situações aqui específicas, por exemplo, para registrar aqui a presença do senhor Marcos Kahn, vamos estar fazendo aqui um webinar falando especificamente de estabelecimentos de assistência à saúde, né, com normas específicas disso, trabalhos que a gente tem feito em alguns hospitais aí de uma forma como a gente vinha trabalhando, e agora buscando isso, estar mais próximo dos projetistas e dos instaladores, dos integradores, enfim. Por favor, vocês estão com a palavra aí, vocês, por favor. Fiquem à vontade. Aqui a gente tem no chat aqui uma mensagem aqui do Lucas Matos: parabéns pelo trabalho, pessoal, desse tipo de inovação que o Brasil precisa para o desenvolvimento. Um abraço a todos. Obrigado, Lucas. Esse é o nosso, é isso que a gente está buscando mesmo, né? Nessa forma de atender aí, de trabalhar agora, dessa forma aí. O professor Marcos Kahn está colocando aqui, ótima apresentação. Professor, se você quiser abrir o seu áudio, fique à vontade também. Agora a gente consegue fazer umas palavras. Eu vou copiar aqui sua pergunta para depois a gente também, eventualmente, Guilherme, você está acompanhando pelo chat também? Sim, estou acompanhando. O pessoal consegue abrir a pergunta do Marcos Kahn aqui, é ótima apresentação. Num caso hipotético de um motogerador de 750 kV, como se compararia a solução Bompet Sprinkler de pré-ação? Ideia de custos. Jogo de São Paulo no áudio. Tranquilo. Então, okay. Em termos de a comparação, no primeiro momento ali, comparação técnica, ela é o sistema de pré-ação, tratando de sprinkler, ele depende de alguns componentes, né? Normalmente se trabalha com 2 eventos simultâneos ocorrendo para que tu tenha o acionamento do sistema de sprinkler, porque é indesejado que tu tenha o acionamento de um sistema à base d'água num grupo motogerador, em função da eletricidade, obviamente. Né? Então, normalmente, tu precisa que ocorra a detecção no ambiente onde ele está, para que realmente se constate que é uma situação, uma ocorrência de incêndio, e depois os mecanismos que são envolvidos, normalmente válvulas de controle, que permite daí o fluxo d'água para dentro do ambiente, fazerem a pressurização da água ali. Então, em termos práticos, essa é a forma de operação de um sistema de pré-ação, né? Já com as soluções Bompet,
existiria, na verdade, aí seriam as soluções Bontel. O Périx depois contribui e vê se eu esqueci de algum detalhe. Mas as soluções Bontel, como eu falei, elas tendo a possibilidade de integração com alarme de incêndio, é possível fazer o acionamento através de válvulas que são operadas por contato seco, solenoides, que vão permitir a aspersão da solução Bompet, do líquido, né, do agente químico úmido. Né? Então, o princípio de funcionamento é muito similar. É possível criar essa condição de funcionamento similar ao pré-ação, não necessariamente na mesma ordem, mas com uma similaridade muito grande. E aí tem o detalhe, que eu acho que nesse caso é o diferencial da solução Bompet, das soluções Bompet e Bontel, que é a não condução de eletricidade. Então, tu vai ter a possibilidade de combater o incêndio sem se preocupar com o risco que isso vai gerar às pessoas no redor, no entorno, que eventualmente estiverem atuando numa situação de emergência ali, porque aquele agente não vai conduzir eletricidade no meio, muito provavelmente as pessoas não vão ter nenhum incidente relacionado a choques elétricos. Eu gostaria de complementar, Guilherme, que no caso específico nós temos uma solução que é o sistema modular, que ele é muito similar ao sistema de water mist, né? Então ele gera, na verdade, quando ele é acionado, ele gera, na verdade, uma vaporização do líquido, né, do agente extintor Bompet, né? Então isso aí também mitiga qualquer questão aí relacionada à energia, né? A questão de custos, aí a gente realmente teria que trabalhar um pouquinho mais, com mais detalhes, mas o que a gente tem observado ao redor desses mais de 40 países que nós temos exercido aí, né, as nossas soluções, os próprios subscritores, né, das seguradoras internacionais têm mencionado, né, a grande vantagem dos sistemas Bompet e Bontel como sendo favoráveis no quesito de preço, além, é claro, né, da adequação ao requisito em si. Então, nós temos aqui alguns documentos onde subscritores, né, por exemplo, posso mencionar aqui, falando aí já no caso de seguradoras internacionais, mas que são conhecidas aqui no Brasil, por exemplo, da AIL, já subscritores validando as nossas soluções em detrimento de soluções, né, como, por exemplo, o Novec 1230, FM200, etc. Então, eu acho que a gente tem que partir para o caso concreto, que aí a gente vai realmente ver aqui como se daria, né? Mas agora, eu agradeço a pergunta do professor, realmente muito importante para nós. E agora, me permita chamá-lo Marcos Kahn, e agora com a gente, agora com a diretoria de engenharia, a gente vai fazendo essa troca de informações, a gente vai pegando, vai recebendo arquivo, a gente consegue projetar, consegue discutir, a gente constrói isso a quatro mãos, né? A nossa ideia é estar suportando essas empresas para que elas levem essas soluções para o mercado, né? Essa é a grande missão. Muito boa, muito boa. Essa é a nossa missão nesse momento. E a sugestão dele, nós vamos encampar, né? Ou seja, vamos fazer um estudo de caso, que eu acho que vale a pena. E a gente tem um apoio também, né, do pessoal da fábrica, então a gente pode trabalhar nisso aí com certeza. O Alex Marcel Gonçalves, obrigado, Alex, pela presença e pela afirmação aqui. Tecnicamente, quimicamente, não se pode comparar o sistema de sprinklers com a Bompet, pois o sistema sprinklers é à base de água e a água é um péssimo condutor de temperatura. Tem essa questão também, né? Muito bem colocada aí pelo Alex, agradeço, Alex. A decomposição térmica, né, do agente químico Bompet, né, quando ele entra em contato com altas temperaturas, ele se transforma em nitrogênio e dióxido de carbono. Então, ele faz o resfriamento muito intenso da superfície, né? E de uma forma muito rápida, né? Nós já temos aqui alguns vídeos onde a gente fez alguns testes aplicando, por exemplo, o nosso spray
né, numa pilha de pneus, onde a temperatura estava mais de 400 graus, e de imediato, né, a gente borrifando o spray em cima do pneu, da pilha de pneus, a temperatura cai para menos de 40 graus, né? Então, realmente, o resfriamento é muito intenso, e aí, formando a película protetiva, né, acaba que não permite a reignição e faz realmente o resfriamento muito intenso da superfície. A gente tem uma pergunta. Perdão, é só porque tem uma pergunta aqui agora, não sei se você consegue ver, tá, Guilherme? Se você quiser ver, complemente, por favor. Eu ia complementar a questão do PEG justamente porque esse ponto é um ponto bastante interessante das soluções Bompet e Bontel, que o agente químico único promove esse combate ao incêndio ali num tempo muito curto, ágil, é bastante ágil a promoção do combate ao incêndio, e é prolongado o efeito de redução da temperatura. É bastante prolongado. É comum ver em situações de incêndio que o combate é feito com agente à base d'água, por exemplo, equipamentos, sistemas à base d'água, tu ter um período de rescaldo muito prolongado. O Corpo de Bombeiros, as autoridades ou até brigadas de incêndio de uma indústria ou de algum estabelecimento ficam horas, às vezes dias, rescaldando, aplicando água novamente aos escombros ali, ao produto final da queima, para evitar esse processo de reignição que é recorrente, né? E com as soluções da Bompet, com a questão do agente químico, isso não ocorre, porque ele cria uma proteção prolongada realmente, baixa a temperatura bruscamente e impede a reignição. Tem aqui uma pergunta agora aqui do Pedro Freitas. Pedro Freitas é da Valhalla Engenharia, uma empresa parceira da Bompet já aqui em Brasília. E surgiu uma dúvida aqui, Guilherme, você consegue ver aqui? Consegue responder, por favor? Soluções Bompet e Bontel podem ser integradas à maioria dos sistemas de detecção atuais, porém gostaria de saber se, além do combate em si, existe alguma linha de produtos que contém inclusas centrais de alarme e detectores nativos Bompet e Bontel. As duas empresas não são fabricantes de sistemas de alarme e detecção, né? Eles são fabricantes das soluções de combate a incêndio automáticas, né? Existe a empresa que o Périx comentou, que é fabricante ali, que fornece os sprinklers certificados para serem incorporados às soluções, mas a utilização, a integração com o sistema de alarme normalmente é proveniente ou do estabelecimento, que já possui o seu sistema, né? Ou se faz, eventualmente, aí um parceiro como você, aí, Pedro, pode fazer a sugestão de um sistema que seja mais usual para você, que você entenda como mais adequado tecnicamente, né? Porque envolve aspectos que estão além da solução Bompet e Bontel. Envolve a decisão quanto ao tipo de sistema, se em função do porte da edificação é mais adequado que se tenha um sistema de alarme endereçável, ou se é uma edificação de um porte menor que comporta daí um sistema de alarme convencional. Então, as opções são bastante numerosas no mercado para soluções de detecção e alarme de incêndio, né? E como o equipamento, como eu mencionei, ele tem o princípio de funcionamento é baseado em contato seco, né? Então, todas as soluções de detecção e alarme de incêndio vão ser compatíveis para esse tipo de integração. Somente as não interoperáveis, né? Como se chama, né? Isso, exato, isso. Que a gente já teve já um caso onde a central ela não se comunicava senão somente com o próprio produto da central, né? Então aí realmente não tem como. E o que tem acontecido cada vez menos, né? Porque senão o cliente final começa a ficar refém amarrado, daquele fabricante. Sim. Tem sido uma tendência do mercado também, fazerem soluções mais universais. O mundo é open, né? O mundo é open. Eu e o Péricles somos egressos da tecnologia, a gente tem visto isso na tecnologia já há algum tempo, né? Isso aí é uma coisa bem, bem antiga. Gente, a gente está chegando aqui às 20h59, está fechando o tempo, eu acredito, é nosso primeiro webinar, eu não sei se quando der 21 horas ele derruba todo mundo. Eu quero aqui fazer um agradecimento, eu
quero dizer que esse webinar ele foi gravado para que a gente possa compartilhar para as pessoas que foram inscritas e eventualmente não puderam estar conosco. A gente vai disponibilizar essa apresentação que foi feita, que terminou, que a gente não conseguiu fazer para e passo com o que era falado tanto pelo Péricles quanto pelo Guilherme, para vocês que estiveram presentes conosco. E aí é uma oportunidade da gente estar passando os nossos contatos para vocês, a gente está falando isso para vocês aqui, tá certo? É um prazer. A gente vai depois, num segundo momento, também fazer uma pesquisa. Esse primeiro webinar a gente quis fazer à noite, mas a gente pode vir a fazer outros webinários, fazer de manhã, de tarde, enfim, a gente tem esse mundo, a gente transformar esse limão numa limonada, né? A gente tem essa facilidade agora de fazer isso, qualquer horário, fazer essas reuniões, né? A gente teve 150 pessoas inscritas no LinkedIn, a gente teve muitas pessoas que confirmaram também. E aí a coisa do horário, a concorrência com o jogo do São Paulo ainda complicou ainda mais, mas é isso, né? Eu acho que basicamente são as palavras que a gente queria dizer. Rodrigo, a gente vai estar fazendo esse contato com vocês todos. Por favor, Péricles e Guilherme. Me parece que o Reginaldo Rocha Vidal queria fazer alguma pergunta. Acabou, acho que não completou ali, só poderia ter um comparativo para... complementar a pergunta, a gente agradece. Na verdade, era uma pergunta sobre, como foi falado aí, mais para a gente cá, né? Uhum. Se o agente da Pompit ele tem aí algum ganho sobre o uso, por exemplo, de carbonato de potássio aquoso, acetato de potássio, o que a gente pode dizer até no nível ambiental, né? Isso é muito importante. Obrigado aí, Reginaldo, a sua pergunta. O agente químico Pompit, realmente ele tem todo o laudo também de toxicidade, também ensaiado por laboratórios alemães, então ele não é tóxico. Isso tem sido uma informação muito importante, né? Nós fizemos agora um case que foi um centro de gastronomia de uma universidade no estado do Rio de Janeiro, em Teresópolis, né? Com, se eu não me engano, 9 cozinhas onde a gente instalou os nossos produtos. Então, foi feita essa análise e aí chegou-se à conclusão, né? Tanto a questão do benefício, né, do agente químico do Pompit ter todas essas propriedades de não toxicidade, como também de custo, né, instalação, essa coisa toda. Então, ficamos na preferência pelo cliente. Agora, nós temos todas essas informações documentadas, né? Então, a gente pode depois compartilhar essas informações. A gente tem aqui também a lista de e-mails de vocês. Vocês fiquem à vontade também para nos enviar perguntas e interagir conosco nos 2 e-mails que a gente forneceu aí agora, né? O comercial@bompitbrasil.com ou engenharia@bompitbrasil.com. E aí também, Reginaldo, a gente pode até aprofundar um pouquinho mais, né, o teu questionamento, né, porque também nós temos aqui, né, dentro da equipe, né, um químico, né, um PhD em química e que também pode também entrar, vamos dizer assim, no detalhe fino, né, na minúcia, exatamente, sobre esse comparativo, tá? A gente tem case, né, de cliente aqui para combate a incêndio florestal, inclusive. Por exemplo, a Rede Graal, a Rede Graal utiliza os nossos produtos para suas cozinhas, né? Então, todos os rodoshoppings ali da rodovia Dutra possuem já nessa primeira fase, né? Isso, na primeira fase. Vai ter todas elas. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Alex, já está saindo. Muito obrigado, vocês todos. Foi um prazer enorme para a gente tê-los aqui nesse primeiro evento. Parabéns, Guilherme, parabéns, Péricles, pela condução de vocês aí. Muito obrigado para todos os presentes aí, Sérgio, Léo, Jorge, João Pedro,
Reginaldo, William, Camila, Rafael, Pedro Freitas, Marcos Cão, vendo o jogo lá, o Marcos Vanderlei, tiveram outras pessoas que saíram aqui também, que estão todas anotadas, a gente vai fazer Rafael contato Henrique com vocês também. todos. Rafael Henrique, olha, gente, muito obrigado, muito bom, e espero que a gente possa ter ajudado vocês aí nesse pontapé inicial que a gente está dando aqui. Muito E importante. esperem os próximos, né, webinários. Vem mais por aí. Contamos com a presença de vocês. Muito obrigado vocês todos. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.